Então, boa noite, queridas e queridos, querido Walter. Então, a gente segue, né, o nosso estudo. Como eu combinei na semana, nós estamos vendo, né, como nascer a Bodhicitta, né, o capítulo 13. Né, deixando nascer a Bodhicitta, né, capítulo 14, desculpa. E então ele está apontando a Bodhicitta como a bússola, né? A energia, a intenção, a aspiração que vai realmente conduzir o nosso caminho, né? Vai fazer com que todas as nossas práticas nos levem à liberação, né? E aí a gente viu que para o cultivo, o que nos impede disso são os obstáculos. Então a gente vai remover obstáculos para manifestar as qualidades dessa nossa mente, que estão agora obscurecidas como um cristal, como ele usou, né, a imagem. E a Bodhicitta é o fator, a energia que vai a motivação, a aspiração que vai nos levar nessa direção, né, de remover os obstáculos para manifestar a sabedoria da nossa própria mente, para que a gente possa atingir a liberação para beneficiar todos os seres, né. Então ele disse que para a gente cultivar a Bodhicitta, né, a base é a compaixão, a Bodhicitta da aspiração e a Bodhicitta da ação. Mas aí ele diz, a base, o portão de entrada são as 4 qualidades incomensuráveis. O cultivo da equanimidade, o cultivo da compaixão, o cultivo do amor e o cultivo da alegria empática, né? Então a gente está vendo isso, a gente viu até equanimidade, a gente ia começar a ver compaixão, aí eu sugeri que a gente fizesse como uma prática, porque ele vai sugerir já que a gente pratica aqui no livro, né? Então a gente vai iniciar fazendo as nossas preces e entrando, já lembrando um pouquinho do tema do que ele sugere, né, para a prática da equanimidade, mas a gente vai fazer a prática que ele sugere, né, para a gente gerar compaixão, né, que é se colocar no lugar do outro. Então a gente vai fazer um pouquinho já na nossa prática, assim, iniciando a nossa prática com essa primeira parte, tá bom? Aí a gente segue a leitura e provavelmente a gente termina hoje esse capítulo, certo? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar nosso arquivo. E aí, queridas, convido vocês então a encontrar uma posição confortável. Fazer 3 respirações profundas para soltar nossas preocupações, soltar toda a tensão do corpo, equilibrar nossa energia no nível mais sutil. Deixa a respiração fluir naturalmente. Deixa o corpo relaxar. E aí agora a gente se coloca presente para a motivação que nos traz aqui. Diante dessa imagem de Guru Rinpoche, a gente se conecta, né, com as bênçãos da linhagem, do Buda, da lucidez, do Dharma, todos esses ensinamentos profundos e diversificados, e da Sangha, nossos amigos, nossos mestres, nossos amigos que nos ajudam nesse processo, nesse caminho. E a gente começa lembrando que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente se alegra com a nossa vida humana preciosa. A gente cultiva essa alegria de reconhecer que agora nós reunimos nesta vida as causas e condições que nos fizeram encontrar esse caminho genuíno e todas as causas que nos ajudam a segui-lo, a remover toda essa confusão. Então, isso gera essa apreciação da nossa vida humana preciosa, desse momento presente, todas as causas e condições que estão ao nosso alcance. Mas aí a gente lembra da impermanência, lembrando que todos que nascem, tudo que surge, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Então a gente gera esse senso de urgência,
aproveitando cada circunstância, cada momento como prática, não procrastinando, simplificando a nossa vida e nos preparando para todas as circunstâncias, né, todas as mudanças que possam acontecer nas nossas circunstâncias externas, internas, no nosso corpo, enfim. A gente se prepara e considera tudo como prática. Não perdemos tempo. E aí a gente lembra que nesse caminho nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, à lei do karma. Lembrando que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Nós aprofundamos a compreensão dessa interdependência das causas e condições, lembrando que tudo está interligado. O universo, o ambiente, nosso comportamento, a nossa mente. Isso a gente gera um senso de cuidado com o nosso corpo, com a nossa fala, com a nossa mente. A gente procura evitar ações, né, danosas para nós mesmos e para todas as pessoas ao nosso redor, todas as circunstâncias que vão obstaculizar o nosso caminho. E por fim a gente compreende, a gente aprofunda a compreensão da natureza de sonho do sofrimento. Compreendemos de forma profunda o sofrimento do sofrimento da mudança e principalmente o sofrimento da ignorância e da delusão, o sofrimento todo pervasivo, permeia toda a nossa experiência, uma vez que a gente não reconhece a verdadeira natureza da nossa mente, dos fenômenos, nós estamos sob o domínio desse sofrimento mais sutil, o sofrimento da ignorância e da delusão. É ele que faz com que a nossa experiência se torne dual, gerando um autocentramento, uma separação entre nós e a nossa experiência. Com isso surgem as aflições mentais, com elas as ações não virtuosas, que resultam em sofrimento. Essa é a roda do samsara, e o sofrimento gera mais, reforça o autocentramento, que faz surgir mais aflições mentais, e aí a roda do samsara gira incessantemente. Quando a gente compreende isso, surge em nós essa decisão, essa aspiração de não querer mais seguir com a ignorância e com a delusão, porque a gente encontra a raiz do samsara, a raiz da confusão, a raiz do sofrimento. Que é isso? Nossa mente presa na ignorância e na delusão, e nas aflições que decorrem desse não reconhecimento, dessa distorção da nossa percepção. Então, surge em nós essa decisão, né, que ao me recordar disso, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para o caminho genuíno, para a verdade, para o reconhecimento genuíno da nossa experiência. E com essa energia, com essa motivação, com essa aspiração, a gente então renova nossos votos de refúgio, um caminho nesse caminho genuíno, representado pelas 3 joias, o qual é aprofundado até a gente reconhecer os 3 kayas, e no voto de Bodhisattva, da gente seguir esse caminho não só apenas para liberar a nossa mente, mas para a gente ajudar a liberar a mente de todos os seres. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chudan Saki Chaknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Ki Drola Penchi Sangye Druparshu
Sangye Chedang Saki Chaknam Lam Janchu Badu Dani Kyap Suchi Dagi Jim Sogi Pe Sonam Ki Drola Penchir Sangye Drupasho. Com nossos votos de refúgio bodhicitta renovados, é natural surgir em nós a bodhicitta da aspiração, que é desejar que todos os seres tenham a felicidade e suas causas, que é a lucidez completa. Que todos os seres sejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a delusão, a ignorância. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, essa alegria genuína. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. Essa paz genuína que vem com a lucidez. E agora, então, com nossos votos e nossas aspirações renovados, a gente pede, então, as bênçãos de Guru Rinpoche, com a prece das 7 linhas, para que toda a nossa confusão, a confusão de todos os seres, possam ser dissipadas, né, com as bênçãos das mentes de sabedoria, derramando sobre nós, né, toda essa sabedoria, toda a compaixão. E a gente se abre para essas bênçãos, aqui e agora, mas em todo o nosso caminho. E a gente pode imaginar, enquanto a gente faz a prece, que luzes de sabedoria emanam do coração, da mente e coração do Guru Rinpoche, na nossa direção e na direção de todos os seres, purificando toda a confusão. E a gente pode imaginar aqueles seres que a gente quer dedicar junto de nós agora, recebendo essas bênçãos. E todos os seres, né, próximos ou distantes, também recebem. A gente pode ampliar a nossa intenção, imaginar isso. Essa chuva de bênçãos. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Enquanto a gente faz agora em tibetano, a gente sustenta a presença, né, de Guru Rinpoche, dessa mente de sabedoria. Não, se a gente não consegue visualizar, mas que a gente sinta essa presença na forma de uma luz, como a gente consiga imaginar e sentir. Orgenyugi nujansam pemage sadumpulaya tsenchagi nyudrunye pemajune jesudra kurdukandro mampekor que Jesu dadruki jengelapti sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Orgenyugi nujansam Pema Gesa Dompolaya Tsencha Ginyudrunye Pema June Jesudra Kurdukandro Mampekor que Jesu dadruki jengelapti sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Mahum Benza Guru Pema Siddhi Hum. Om Mahum Benza Guru Pema Siddhi Hum. Om Mahum Benza Guru Pema Siddhi Hum. Então a gente sente abençoado por essas bênçãos, nosso corpo, a nossa falha, a nossa mente.
purificados, a mente de todos aqueles que a gente imaginou, aspirou, todos os seres, todos os lugares. Então, o Guru Rinpoche, alegremente, ele se dissolve em luz, uma esfera luminosa, radiante, com essas 5 luzes da mente de sabedoria. Essa esfera luminosa, então, vem para o topo da nossa cabeça. A gente pode imaginar que ele vai para o topo da cabeça de todos os seres, infinitamente. Essa esfera luminosa, então, desce pelo nosso canal central, pelo canal central de todos os seres, repousa em nossos corações. A gente pode sentir, então, essa radiância agora no nosso próprio coração, permeando todo o nosso corpo, toda a nossa fala, nossa energia, toda a nossa mente e consciência, e se expandindo em todas as direções, infinitamente, tocando a tudo e a todos. É desse lugar de abertura, de lucidez, de compaixão e de sabedoria. Então a gente vai fazer a nossa meditação. Vamos contemplar um pouco equanimidade e compaixão, como ensinado pelo Shagdu. O Shagdu fala que a gente começa a nossa prática de remoção dos obscurecimentos da mente, reduzindo a nossa autoimportância e redirecionando a nossa atenção para os outros. Então a gente olha ao nosso redor, a nossa vida, nossas relações, nossas circunstâncias pessoais e do mundo. Os Budas, eles eliminaram os pensamentos egoístas e ordinários, que é um hábito que nós trazemos de nos focarmos em nós mesmos, e vem sendo reforçado por incontáveis vidas. Os Budas, então, eles eliminaram esses pensamentos egoístas e ordinários, cultivaram motivação altruísta, e assim eles alcançaram a iluminação. Essa mente espaçosa, lúcida, compassiva e amorosa. Ele diz que o desenvolvimento desse tipo de motivação altruísta, ele repousa sobre 4 pedras fundamentais, chamadas de as 4 qualidades incomensuráveis. E a primeira delas é a equanimidade, que é uma atitude de igualdade para com todos os seres. É uma atitude onde a gente vive livre de preconceitos e prevenções, sem fazer divisão em nossa mente entre amigos e inimigos. Por meio dessa prática da equanimidade, nós cultivamos do fundo do coração uma atitude nobre de compaixão por todos os seres, sem distinção. O desenvolvimento da equanimidade começa quando a gente começa a se dar conta de que todos os seres, igualmente, igual a nós, eles desejam a felicidade e ninguém quer sofrer. Um outro fator que também desencadeia essa equanimidade é considerar a bondade de todos os seres para conosco, em especial os nossos pais. Mas também todos os seres, a partir do momento que a gente nasce, nós dependemos de incontáveis seres para sobreviver. Professores, médicos, trabalhadores da agricultura,
de cuidados com a nossa cidade, eletricidade, esgoto, transporte, alimentação. Na verdade, uma rede incontável de seres nos beneficiam. Isso também gera essa equanimidade, essa atitude de considerá-los iguais a nós, de retribuir a sua bondade. Quando a gente reconhece a igualdade de todos os seres, a gente aprofunda até reconhecer que todos os seres, no sentido mais profundo, essa igualdade ela se dá porque todos têm a natureza intrínseca. Nessa natureza intrínseca tem a pureza primordial. Nós, todos os seres sencientes, do menor inseto ao maior praticante, detentor de realização, somos iguais na nossa natureza intrínseca, que é a pureza primordial. E quando nós passamos a compreender essa igualdade nesse sentido mais profundo, nós vemos que todos os seres querem ser felizes, mas todos sofrem. Todos nos dedicaram à bondade de um pai ou de uma mãe, e todos eles possuem a natureza búdica. Quando isso surge na nossa mente, nós geramos compaixão. Não tem como nos surgir outra coisa a não ser compaixão por todos eles, sem exceção. E a compaixão, que é essa aspiração de que o sofrimento venha cessar, é a segunda qualidade incomensurável. Ele é um potente antídoto para essa nossa autoimportância e para o nosso interesse próprio. Ela nos ajuda a liberar, em curto prazo, o foco implacável em nós mesmos e nos nossos problemas. E também, a longo prazo, ela nos ajuda porque 1 ou 2 minutos de compaixão genuína, sentida em nosso coração, purificam quantidades imensas de karma. Mas como é que a gente gera compaixão? A gente começa contemplando as dificuldades dos outros seres e então nos colocamos no lugar deles. A gente pode ir escolhendo uma, outra pessoa, uma mais fácil, uma menos difícil, até que a gente possa, olhar de forma profunda, lentamente, com a prática. Nós vamos incluir mais e mais, até que o sofrimento de todos os seres tenha verdadeiro significado para nós. A gente recorda a prática de cultivar a compaixão e ver o sofrimento dos seres, se nos colocar no lugar deles. A gente busca realmente estar na pele dessas pessoas de uma maneira assim tão vívida que a gente pode praticamente vê-las diante dos nossos olhos, sentir na nossa pele o que eles estão sentindo. Então o Shagdu nos convida a imaginar alguém próximo a nós que esteja, por exemplo, muito doente, próximo à morte. Se a gente não tiver agora uma pessoa nessa circunstância, a gente pode lembrar de alguém que esteve recentemente nessa circunstância. Talvez a pessoa está ou esteve no hospital, cercado por amigos e familiares, ou em casa. E quando o sofrimento dessa pessoa que a gente agora busca lembrar, se conectar, se tornar real para nós, ou seja, a gente olha para ela e vê claramente a situação dela, de sofrimento, de angústia, a gente então se coloca no lugar dela.
Imagina que a gente está passando por aquilo. Seus amigos, familiares queridos estão chorando, implorando-lhe que não morra. O seu médico diz que lhe restam apenas uns poucos minutos de vida. A respiração vai ficando mais difícil e você está aterrorizada. Você não sabe o que te espera. Tudo que é familiar, mesmo o seu próprio corpo, terá que ser deixado para trás nesse momento. Nem tostão do dinheiro que você acumulou irá com você. Nem um único amigo ou parente irá com você. Por mais queridos que eles possam ser a você ou você a eles. Então a gente pausa por um instante essa contemplação, essa visualização. Deixa nossa mente, a nossa energia se estabilizar. E aí Shagdu também sugere então que você possa também imaginar nessa prática, né, do cultivo da compaixão. Pode imaginar alguém que viva num país assolado pela seca, pela pobreza, pela exploração, onde famílias, mesmo aldeias inteiras, estejam morrendo de fome, doentes, expostas à sujeira, aos elementos da natureza sem abrigo adequado. Ponha-se no lugar de uma pessoa que vive numa situação dessa. A gente pode lembrar de imagens que a gente vê na televisão, se a gente não tiver uma experiência direta. Na África, no Nordeste, em algum lugar mais no Sul, nas tragédias. Visualize-se entre os poucos familiares queridos que ainda não morreram, cuja vida se prolonga à beira da morte, numa dessas circunstâncias. Você sabe que você também logo irá morrer. Você está ali junto. E simplesmente não resta nada para comer, para fazer. Você se sente fraca para ajudar seus parentes que sobrevivem e eles também estão fracos demais para ajudá-la. Vocês estão todos impotentes diante da morte iminente. Essa é uma situação de grande sofrimento que as pessoas passam. Talvez a gente já possa ter passado ou visto alguém muito próximo passar. A gente também sugere, Shagdu, que a gente também pode imaginar alguém que está prestes a morrer ou já morreu na guerra. E agora a gente tem muitas pessoas nessa situação. A gente pode até ver diretamente no noticiário, porque felizmente a gente não tem uma situação dessa ainda muito próxima de nós. A gente pode imaginar ou então ver, né, através das imagens. Então a gente se coloca no lugar dessa pessoa que está nesse ambiente praticamente morrendo. Seu melhor amigo também foi morto, está estirado ao seu lado e você próprio está ferido, esvaindo-se em sangue, sem conseguir se mexer.
Todos à sua volta estão morrendo ou ocupados demais para lhe prestar atenção. Debaixo de escombros, campos de guerra. Você se sente completamente só e aterrorizada. E aí também o Shagdu nos convida a contemplar também, dentre essas situações de sofrimento, a situação angustiante de uma pessoa idosa. A gente pode lembrar de alguém da nossa família, ou imagens que a gente pode acessar, mídia, ou a gente também se dá conta de algumas situações que possam já estar começando a ocorrer conosco. Visualize. Você pode então imaginar então a situação angustiante de uma pessoa idosa. Visualize um tempo em que seus próprios filhos, que você criou com tamanho cuidado por tantos anos, não queiram saber de ajudá-lo agora, sequer também de ouvi-lo, de ouvi-la. Talvez seus filhos estejam esperando ansiosamente por sua morte. Você não consegue mais cuidar de si próprio, e nem seus filhos cuidam de você. Pode imaginar a situação que vivem muitas pessoas, muitos idosos, nos asilos, nas ruas, em casa, sozinhos. Talvez, e você coloca assim no lugar deles, né? Talvez você, esse idoso, esteja solitário numa clínica de repouso, onde seus filhos o visitam apenas 1 ou 2 vezes por ano. Seus amigos não respeitam mais. Eles não te ouvem mais. Você gostaria de se movimentar, de agir e falar como fazia quando era mais jovem, mas agora falta capacidade para isso. E você pode então sentir a angústia que o envelhecimento traz. Pode trazer. O Shagdu nos faz refletir que, ao examinar cada uma dessas situações, um medo tremendo pode aparecer. E aí, nesse momento, a gente pode se perguntar: se eu sinto tanto medo assim, simplesmente ao contemplar esse sofrimento, como é que devem se sentir aqueles que realmente o vivenciam? Então, pense no fato de que muitas pessoas, por todo o mundo, estão ferindo outras. Agora elas não estão em sofrimento, elas estão causando sofrimento. Elas estão criando karma negativo, que acabará por prejudicá-las. E elas sequer se dão conta disso. Elas pensam que estão fazendo a coisa certa, mas estão apenas se destruindo. Quando você contempla dessa forma, do seu coração brota intensamente a compaixão e a aspiração de ajudar tanto aqueles que estão atualmente sofrendo, quanto aqueles que estão plantando as sementes de seu sofrimento futuro. Aqueles que causam agora o sofrimento de outros. Então, reconheça agora a sua boa sorte, essa boa sorte relativa que a gente tem. Falta de a gente não estar nem numa dessa situação nem na outra. E a gente então agora, reconhecendo a nossa boa sorte, a gente assume o compromisso de fazer tudo o que puder para criar benefícios. Nós temos o Dharma, os ensinamentos, as práticas,
Nós temos todos esses métodos para purificar as causas e as condições de sofrimento. Mas os seres, a maioria deles, estão sem qualquer apoio. Como isso é trágico. Deixa a nossa mente, então, repousar no momento presente, com essa energia dessa aspiração que estende esses braços, né, que acolhe todas as circunstâncias e busca tentar fazer o melhor que a gente puder. Se não pudermos fazer alguma coisa, pelo menos a gente não contribui para mais sofrimento. Então a gente solta a nossa imaginação, deixa a nossa mente voltar agora para o nosso momento presente, para o nosso encontro, para o nosso estudo. Bem, eu segui aqui já, né, o roteiro, né, do que ele sugere como uma prática para a gente fazer, para a gente cultivar, como a gente cultivar a compaixão, né? Colocar, ver o sofrimento dos seres, se colocar no lugar deles e aspirar realmente, né, transformar nossa mente, gerar os meios hábeis para a gente ajudar de alguma forma, pelo menos não gerar mais confusão. Não gerar mais confusão. Isso já é uma boa coisa. Na família, no local de trabalho, né, no nosso ambiente, que já não é fácil, né? A gente vai encontrar... Oi Marcelo, quer dizer uma coisa? Também. Tá sem áudio. Colocou o plug, tá liberado, mas eu não tô te ouvindo. Nessa situação Agora. atual, eu tenho feito bastante, sabe? Porque não tem como ajudar essa confusão aí, né? Nossa. Não tem lado certo ou errado, é tudo gente muito, com a mente muito estreita, muito bélica, né? Um karma pesado que vem. É. E as pessoas não têm nenhuma ideia, né? E aqui a gente vê pessoas é, que tomam parte, assim, de uma maneira tão agressiva, né? É como se elas estivessem vivenciando. Daí eu fiquei pensando, e falei assim, ó, como é que esses líderes, tem gente que tem a capacidade numa liderança, pegar o aspecto bom das pessoas, né? E tem gente que pega exatamente aquele aspecto já fraco, né? Assim, que não é saudável. E vai alimentando aquilo. Então, uma pessoa dessa, essas pessoas, né? Independente do país que eles são, elas, no lugar de um líder, as pessoas não têm esse cuidado de ver que o que elas promovem vai mexer com o karma das pessoas. Incontáveis. E as Imagine, né? É. em contar bilhares, se não milhões, sabe? Então, vocês não têm a mínima ideia do que. Então um líder assim, um líder bélico, agressivo, ele pega exatamente o karma das pessoas e alimenta isso. Então, vira um Potencializa, negócio né? monstro, porque não é só o fato em si, mas a energia que circula. Então, então isso eu fico olhando para os adolescentes aqui, convivo com bastante gente adolescente, né, no hospital, aqui em casa, pensando assim, mas as pessoas estão recebendo uma carga, a gente também, mas a gente já tem mais idade, uma carga negativa ruim, sabe? Então, assim, então, assim, mais do que nunca, a gente que não é tão bélico assim, que a gente, é de implantar o máximo que a gente pode, né, para essas pessoas jovens, porque até pessoas crianças, porque é muita carga que tem no planeta no momento, em tudo que é lugar, É, entende? é. Eu fui numa reunião do colégio, os pais estão agressivos por tudo, sabe? Só Uhum. estão brigando assim por nada, então é porque essa energia está circulando. Com A energia é certeza. muito Ó, ruim. não é à toa que é o ano do cavalo do fogo, né? Dentro É, do budismo o ano tibetano é o cavalo. ano do cavalo do fogo, é onde que as energias se levantam assim, Então, né? mas, mas assim como tem essa,
tem agora recém ele fez assim É. 6 dias lá, né? Milhares e milhares de pessoas recitando o É, mantra do cultivar a Buda, né? energia da água, a energia que se Exato. contrapõe a essa energia, né, Os bélica, né? mantras, os mantras, É, é, os mantras. Os é, mantras, assim, uma coisa, né? Nunca achei isso mantra tão importante como agora. Porque os mantras vêm de outra energia, né? é, exatamente. A gente vai ter que fazer isso. Eu tô fazendo, eu faço assim, toda vez que eu pego minha mente assim, né, eu tento botar ela num lugar mais positivo, mas assim, tentar oferecer alguma coisa, entende? Tô todo hospital tô fazendo mantra lá dentro, na minha cabecinha, para botar uma coisa positiva, porque senão as pessoas É, estão sendo bombardeadas por uma carga negativa muito grande e que pega exatamente aquele karminha que ela tem, aquela sementezinha que ela tem, e que eu estou sendo alimentada. Então é uma coisa assim, você não tem ideia as Ah, lideranças podem promover. eu agora, nesse tempo que eu tô meio paradinha aqui, eu tenho olhado um pouco as redes sociais e um pouco visto esse movimento e me inteirado de algumas coisas. Realmente é um processo de muita ignorância se É, extrapolando em todos os níveis, né? Do poder estatal a, é. a, as relações mais assim, por exemplo, esses red pills, né, a adolescência, né? Você vê assim a quantidade O que tem de homem matando mulher aí pois atrás por é, dois, aqui no sul feminicídio, é uma coisa gravíssima. é, é, Aqui, é. É importante a gente se dar então, conta do que está é, circulando e acontecendo, para que a gente possa até mentalizar de forma positiva para essas energias todas, né? E a gente não embarcar uma reação, né, que pode acontecer sim. próximo de nós, alguma coisa, né? Assim, a gente nunca tá livre, né? Mas você veja, nas reuniões de paz que eu fui, era para discutir os livros, o livro do terceiro ano do ensino Sim. médio. Gente, deu pauleira. As pessoas estão prontas para brigar, porque elas imaginam uma coisa e estão prontas para brigar. Então, é por isso que olhando assim, a mente das pessoas, elas estão, todo mundo está meio pronto para brigar, entende? Por nada, assim, é porque elas estão carregadas e o ambiente não está nada É, favorável, né? Então, é. a gente mais do que nunca Ideologias, deve, narrativas. É uma coisa muito louca, assim, né? mais do que nunca a gente deve Muito plantar louca. coisa positiva na nossa mente e com as pessoas, né? Eu tenho contato com estudante, com residente, então com esse pessoal, uma coisa light, mais leve, sabe? Algo bom, algo bom. Tudo que eu posso, o que eu tiver de melhor, assim, sabe? A gente não pode nem se dar o luxo de perder a paciência um pouquinho, porque não é a hora disso. E realmente tem que ficar muito atento com a gente mesmo, porque a única coisa que realmente posso fazer é rezar, mantras e colocar no meio ambiente uma coisa positiva. Não é nem ficar tão medo, é algo positivo, porque não tem outra coisa. Que é o que os, os mestres né, que estão fazendo, Estão eles sempre fazendo. fizeram, né? É. Mas eu não. Vou tentar fazer o melhor que eu Ele posso, já porque vê isso há muito tempo, né? A ah, gente agora, porque tá ficando a coisa tão, assim, não, grosseira, né? exato, não, agora, Né? é que agora É, o karma negativo de todas as pessoas está sendo alimentado, é, está sendo alimentado, basta ela, está sendo é, constantemente, é um bombardeio nas mentes das Tem pessoas. a bomba Então elas física, estão mas respondendo esse tem bombardeio. E estão fazendo bombinha até na reunião para discutir um livro, entendeu? uhum, Não tem o mínimo sentido. Tem o mínimo é sentido. verdade, é verdade, é verdade. Então, uma coisa dessa pode gerar, vai alimentando as coisas. Assim como uma coisa positiva pode alimentar o carro positivo, que a gente Com deve ter certeza, cuidado, né? com certeza, com certeza. É isso aí, agora é a hora da gente fazer a É, nossa prática, colocar, agora é né? a hora Imaginar, da gente fazer a colocar os nossos prática interna mantras, e e emanar reverberar, emanar coisas positivas. coisas positivas, o máximo que puder. O máximo que puder. Porque esse é o momento. E a gente agora, pessoalmente, Brasil, vai enfrentar uma nova situação que é a nossa eleição, né? Que vai ser um período bem difícil. Não, Sim, sim. não é uma coisa, não vai ser uma coisa fácil pra gente também. Com Não. todas essas variáveis, né? Do São escudo muitas. das Américas, os Estados Unidos encrudescendo a sua. Tudo bem, pode acontecer várias coisas, né? O impeachment de Trump, É, né? Mas acho que isso é só depois da nossa eleição, né? Então,
Eles vão fazer o que eles puderem aqui, né? Mas isso tudo foge do nosso poder. Nosso Mas controle, é. o meu cuidado comigo agora é Não manter é. minha mente no foco positivo. Não, E não é ser alienado, não. Não é que é, eu não quero me afastar. Muito pelo contrário, preciso me aproximar das pessoas e oferecer o que eu tenho de melhor uhum, a cada momento, porque é o momento agora. é, É o momento. Principalmente para esse pessoal jovem, sabe? As uhum, crianças, adolescentes, uhum. né? Porque a gente que já viveu um pouco, e a gente que está aqui no Dharma, a gente sabe que todo mundo tem karma negativo e positivo. Então, o bom é alimentar o karma positivo e não o Com certeza, negativo, né? com certeza. Na hora que a gente joga pra fora, não estamos também né? É fora e dentro, não Não tem tem. como, né? A gente está separado do que a gente emana, né? É. É inseparável da nossa mente, né? Então é isso. Obrigada, Marcele, pela sua. Imagine, Mas é isso, é o que a gente precisa fazer, né? fazer Não é o fácil, melhor sempre, o 24 melhor. horas. É. Que se a gente não conseguir, pelo Se eu menos a gente. pudesse controlar meus sonhos, até no sonho eu É, estaria me policiando, mas como eu não tenho assim, né, essa capacidade nada, então. Mas vamos lá. A vigília há de me ajudar. com certeza, com certeza. Então vamos seguir a leitura? Vou pegar aqui o livro, compartilhar. Nós vamos continuar na página 157. Deixa eu ver aqui onde eu paro. Isso. Esse parágrafo aqui, ó. No budismo Mahayana. Então, nós tínhamos visto, né? Então, eu vou só ler aqui esse último parágrafo para reconhecer aqui. Ele faz assim, né? Ao examinar cada uma dessas situações, como eu falei, né? Enquanto a gente estava meditando, um medo tremendo aparece. Nesse momento, você pode se perguntar, né? Se eu sinto, pode surgir na hora que a gente tenta se lembrar das pessoas, colocar no lugar dela nessa situação de sofrimento, pode surgir em nós esse medo, né? Então, se a gente sente só contemplando esse medo, então, imagine as pessoas que estão passando, né? Vivenciando mesmo a situação. Então pense no fato de que muitas pessoas por todo o mundo estão ferindo outras, né? Causando sofrimento, né? E elas também são né, digamos assim, alvos da nossa compaixão, né? Aqueles que sofrem e aqueles que perpetuam o sofrimento. Quando você contempla dessa forma, do coração brotam intensamente a compaixão e a aspiração de ajudar tanto aqueles que estão atualmente sofrendo, quanto aqueles que estão plantando as sementes de sofrimento futuro. Isso é na página anterior. Não, é na página 157, antes do parágrafo que eu falei. Quando você contempla dessa forma, do coração brotam intensamente a compaixão e a aspiração de ajudar, tanto aqueles que estão atualmente sofrendo, quanto aqueles que estão plantando as sementes de sofrimento futuro. Reconheça a sua boa sorte relativa e então assuma o compromisso de fazer tudo o que puder para criar benefícios. Você escutou os ensinamentos do Dharma e conta com alguns métodos para purificar as causas e as condições de sofrimento. Todos esses seres, porém, que já lhe dedicaram a bondade de uma mãe, não contam com nada. Pode ser que não contem com nada, né? Muitas pessoas também estão buscando seu caminho em outras tradições, né? Mas pode ser que muitas pessoas, a grande maioria nessa hora, não contam com isso, não se prepararam, né? Como isso é trágico, né? Como é um grande sofrimento, que a pessoa perdeu a vida humana preciosa dela, né? Então, no budismo Mahayana, agora a gente segue aqui, né? No budismo Mahayana, uma grande compaixão, uma compaixão equânime por todos os seres, é esse sentido de grande compaixão, né? Uma compaixão que não tem preconceitos, né? Bias em inglês, né? Não tem preconceitos. Uma compaixão equânime por todos os seres, amigos e inimigos, os que sofrem, os que causam sofrimento, ela é crucial na nossa prática do Mahayana. Com esse alicerce sólido, mesmo que você não tente alcançar a iluminação, se você tem cultiva essa grande compaixão, que é esse alicerce sólido, mesmo que você não tente alcançar a iluminação, ela estará na palma da sua mão. Mas se, no entanto, você não cultiva a compaixão e é motivado apenas pelo desejo egoísta de escapar do sofrimento, na sua prática pessoal, só pensa em você, você não atingirá
essa meta última, que é a iluminação completa, né? Porque ela depende da gente ter essa grande compaixão, que é a bodhicitta, né? A compaixão, ela é realçada pela terceira qualidade incomensurável. Então, nós temos a equanimidade, que a equanimidade gera a compaixão, naturalmente. E aí, com equanimidade e compaixão, naturalmente surge a terceira qualidade incomensurável, que é um amor que se estende igualmente a todos. O amor é o desejo sincero de que cada ser vivencie tanto a causa quanto o fruto da felicidade temporária e definitiva. Então, quando a gente tem equanimidade e compaixão, naturalmente surge esse desejo de que as pessoas vivenciem as causas, né, e o fruto da felicidade temporária e definitiva. E a gente estabelece, então, o compromisso de fazer todo o esforço físico, verbal e mental para que isso venha a ocorrer. Quando nos empenhamos para levar a felicidade aos outros, pequenas, né, atos, pequenas coisas, nós precisamos fazer isso com um coração puro. Se houver qualquer interesse próprio mesclado com os nossos esforços, um insucesso, qualquer coisa que possa se atravessar nossa ação, né? Nessa nossa ação de trazer felicidade para o outro, qualquer insucesso que tivesse, se a gente tiver algum interessezinho próprio ali, vai nos levar ao arrependimento. E esse arrependimento vai anular a virtude das nossas ações. Então, por isso que é importante a gente cultivar essa pureza, né, da nossa motivação, né? Tentar ajudar os outros com o coração mais puro possível, sem buscar agradecimento, reconhecimento, né? Então, a gente faz porque é aquilo que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer, nesse sentido, né? Não tinha outra coisa para fazer. E aí a gente, então, não vai correr o risco de ter arrependimento. Se alguma coisa não acontecer como, né, a gente imaginou que poderia acontecer. Porque às vezes acontece, a gente quer faz a coisa num sentido para ajudar o outro e aí acontece um contratempo ali, né, que a gente não esperava. Então, se a nossa ação era pura, a coisa não vai se complicar. Tudo bem, né? Mas se não, a gente esperar um reconhecimento, esperar alguma coisa, se tiver algum autocentramento ali naquela ação, a gente vai surgir arrependimento. E surgindo arrependimento, a nossa virtude vai estar comprometida, né? Aquela nossa ação que, né, poderia ser uma ação virtuosa, ela se tornou uma ação venenosa, né, assim, negativa, né? Se tornou essa negatividade porque a gente gerou esse arrependimento. Nossa mente se fechou, né, naquela situação. Então, para nos ajudar a desenvolver a capacidade de manifestar esse amor puro e altruísta por todos os seres, há um método chamado meditação Tonglen. Aqui o Shagdu nos lembra, né, de como é que a gente então cultiva o amor, né? A gente pode cultivar o amor com a meditação Tonglen. Ele nos ensina assim de forma bem rápida aqui. Começamos gerando compaixão com a contemplação da condição dolorosa em que vivem os demais seres. Então, primeira coisa, a gente saca a compaixão, né? A gente olha a situação dos seres, vê a situação de sofrimento dos seres, nos compadecemos, né, com a situação de sofrimento dos seres. Então, ou seja, a gente reconhece o sofrimento daquele ser. Certo? Então aí, com essa, a gente precisa ter essa condição para poder praticar Tonglen. Então, com esse reconhecimento que o outro está sofrendo, o sofrimento do outro, a gente então, quando a gente respira, né, quando a gente inspira, no caso, a gente imagina que está inspirando o sofrimento daquele ser e todo o karma negativo
de todos os reinos da existência, né? Sob a forma de uma luz escura. Então a gente imagina aquela condição de sofrimento ali, a gente vê e a gente secretamente, né, com nossa prática, pode ser até na presença da pessoa ali, mas a gente inspira aquele sofrimento, como se tirando dela, reconhecendo e tirando dela como uma nuvem escura que está ali nublando aquela circunstância, aquela vida daquela pessoa. E aí a gente traz para o nosso coração, ele não fala aqui, mas os mestres nos lembram de quando a gente faz essa prática de compaixão. Primeiro, né, a gente faz essa prática a partir de um lugar, como a gente fez essa prática hoje, a partir de um lugar de bênção. A gente reconhece que a gente tem dentro de nós e dentro de todos os seres essa mente de sabedoria. E a partir daí, desse lugar, é que a gente olha para o outro e aí a gente faz a prática, trazendo o sofrimento do outro para o nosso coração. O nosso coração transforma essa negatividade e aí essa energia, né, de bênção que repousa no nosso coração transforma essa negatividade e a gente expira, né, a gente expira visualizando que todo o nosso amor, alegria e boa fortuna se irradiam para os outros seres como uma luz branca, luminosa, radiante, curativa, né? Então a prática de Tonglen é uma prática que a gente, desse lugar de potência que nós precisamos reconhecer em nós, a gente olha para o sofrimento do outro e quando a gente, de um lugar de potência, olha para o sofrimento do outro, a gente já olha o sofrimento de um lugar descolado daquela situação, porque a gente está com uma visão mais ampla, que é essa condição de sabedoria dessa mente, né, essa mente que reconhece o potencial, pelo menos, mesmo que não esteja manifestando completamente, reconhece que tem esse potencial e que esse potencial está em todos os seres. A gente com esse lugar, com essa potência que a gente faz essa prática. A gente não faz se miscuindo com a dor do outro e se colando com a dor do outro irremediavelmente. Senão a gente perde essa condição de ver de forma mais ampla aquele sofrimento. Então, de um lugar onde a gente vê de forma mais ampla aquele sofrimento, a gente então inspira, traz para nós aquele sofrimento, como se liberando o outro daquilo, aquela mente daquilo. E aí a gente transforma, porque a gente confia que a gente dentro de nós tem esse poder, mesmo que a gente não saiba ainda, né, exatamente o que possa ser feito ou não, mas a gente só entrega para essa fonte de sabedoria que repousa no nosso coração para transformar aquilo em clareza, em sabedoria, né, em bondade, e a gente devolve isso como a luz. A gente agora usa a visualização e apenas sente o processo, né, sente o poder em nós, sente o sofrimento do outro, traz aquele sofrimento, deixa o poder em nós transformar numa luz de pureza e a gente emana apenas. Pronto. A prática é essa. A gente não vai, né, elaborar conceitualmente, né, não. A gente vai só sentir esse processo. É uma prática de energia mesmo, assim, né? Ô, Florice, se você estiver próximo à sua natureza inata, estiver próximo no local bom, né? Isso vai fluir. Mas mesmo que você esteja no local mais ou menos, que você não esteja assim tão conectado com a sua própria natureza, assim, não esteja naquele lugar, você tem um certo receio. Eu vi um lama, acho que foi Lama Tênis falar ultimamente, falando sobre o Tonglen, que ele falou o seguinte, que mesmo que isso não aconteça, e você ainda esteja pensando na questão de como você vai ficar, o fato de você ter a intenção de fazer um Tonglen já lhe dá numerosos méritos. Uhum. Você já tá preenchido só pelo fato de você ter tentado com o que você tem naquele momento de fazer. Então, não precisa a pessoa ficar com receio, não, como é que eu vou me sentir? Vai sentir nada, você vai receber inúmeros méritos por você ter tentado onde você está, como você está com a meditação que você pode naquele instante, mas ter pensado e tentado fazer um Tonglen. Só isso já. Então, só assim, essa intenção já
já Já, conecta já você lhe com dá essa méritos. potencial, né? Méritos até É. para aliviar seu karma. Aham, aham. Então, achei É. tão bonito isso, eu não tinha pensado Sim, nisso. sim, interessante, interessante. E ele vai falar agora aqui, deixa eu seguir só um pouquinho, ele vai dizer isso aqui agora, ó, ele diz assim, a princípio, você pode sentir relutância em praticar essa meditação, temendo que ela possa prejudicá-lo de algum modo. Se você tiver a intenção altruísta de ajudar os outros, porém, as suas dúvidas desaparecerão e a prática fará crescer suas qualidades positivas, né? Você vai receber a bênção só pela intenção de praticar, né? Então, somente o seu próprio medo pode prejudicá-lo de não fazer, né? Se você mesmo com medo não fizer, essa intenção já te traz a bênção, né? O benefício, né? Somente o seu próprio medo pode prejudicá-lo, pois ele age como um ímã para a negatividade. Então, depois de praticar essa meditação intensamente, com o coração puro, você começará a ver a si mesmo como um veículo para a felicidade dos outros. Você pode começar a gerar essa confiança, né? Essa confiança de, tudo bem, eu posso não ter o que fazer, mas só eu imaginar que aquela pessoa está podendo ser liberada daquilo. Quando a gente faz isso, a gente então não cola o outro naquela situação. Porque a gente imagina que ela possa sair daquilo, né? Então essa é a chave, né? A gente se mantém numa mente ampla em direção ao outro, mesmo em direção a nós mesmos, né? As circunstâncias da nossa própria vida. A gente pode fazer meio que para nós também, né? Tipo assim, né? A gente fazer esse processo de tudo bem, agora é como se a minha criança, né? Os psicólogos falam assim, bota a sua criança ferida no colo, né? Então você pode imaginar fazendo para você mesmo a criança, o jovem, os traumas que você possa ter, né? E fazer para você mesmo também, né? Então somente então depois que você pratica essa meditação intensamente com o coração puro, você começará a ver a si mesmo como um veículo para a felicidade dos outros. Vai surgir essa energia de potência em nós, assim, né? Não só o seu amor e compaixão crescerão, como também você verificará que passou a ter menos pensamentos negativos, a cometer menos atos prejudiciais. Óbvio, né? A gente começa a ter menos pensamentos negativos, a gente vai ter menos ações não virtuosas, né? O apego a seu próprio eu começará a se soltar e seu karma será purificado. Então essa prática, na verdade, é de mão dupla, né? A gente está fazendo para o outro, mas na verdade, como o outro é inseparável, né? Nossa mente é inseparável da experiência que ela vivencia, nós estamos fazendo para o outro e para nós ao mesmo tempo, né? Então, em termos ideais, nós desenvolvemos a capacidade de amor que caracteriza a mente bodhicitta em uma medida tal que, sem temor, hesitação, nem arrependimento, podemos dar ou fazer qualquer coisa para ajudar outra pessoa. A gente vai chegar nesse nível de destemor, assim, né? Aí ele vai contar aqui a história do Buda, né? Em muitas de suas vidas, ao longo do caminho do Bodhisattva, a gente pode ver, né, os mestres o movimento dos Bodhisattvas, assim, dos mestres que a gente conhece, as pessoas que fizeram atos, assim, impensáveis, assim, né? E aí a gente vai ficar nessa situação, a gente vai cada vez mais tendo capacidade de ajudar mais pessoas, né, de fazer coisas que a gente jamais pensou que a gente faria. E aquilo vai fluindo naturalmente, né? Então, em muitas de suas vidas, ao longo do caminho do Bodhisattva, o Buda Shakyamuni entregou seu próprio corpo em benefício dos outros seres. Chegou a esse ponto, né? Entregar o próprio corpo para benefício dos outros seres. Aí ele conta aqui que em uma determinada vida, o Siddhartha, ele era o filho do meio de um rei que tinha 3 filhos. Certo dia, em que havia se perdido na floresta com seus 2 irmãos, ele se deparou com uma tigresa e seus 5 filhotes que estavam morrendo de fome. A tigresa não conseguia mais se mover e não tinha leite para alimentar a ninhada. O príncipe pensou:
Quantas vezes em minhas vidas passadas eu tentei salvar a mim mesmo? Eu pensei apenas na minha própria segurança e morri, vez após vez, sem beneficiar ninguém. Meu corpo é impermanente. De qualquer modo, não vai durar muito. Se ele pode ter uso para essa tigresa e seus filhotes, que assim seja. Aí ele mandou, então, seus irmãos para longe. Então, ele tomou essa decisão. Ele vendo a situação de sofrimento da tigresa e dos filhotes, imediatamente surgiu nele essa compaixão e esse amor, assim. Né? O que eu posso fazer, né, ali, para eles ali? Então, mandou seus irmãos para longe à procura de frutas e deitou-se ao lado da tigresa. Ela, porém, estava fraca demais para devorá-lo. Como não tinha uma faca, o príncipe quebrou um talo de bambu, abriu o pulso com esse talo de bambu, e deixou o sangue pingar dentro da boca da tigresa. Depois, cortou pedaços de sua carne e deu de comer a ela. À medida que a tigresa lentamente ia recuperando as forças, ele, cada vez mais, perdia as dele. Porém, não abrigava nenhum ressentimento. A ação dele era completamente pura. Dedicou a vida não apenas àquela mãe e seus filhotes, mas a todos os demais seres. E então morreu. Ele colocou aqui uma vida passada do Buda. Como foi que esse cultivo do amor incomensurável, né, chegou a esse ponto, né, dele oferecer a própria vida para uma tigresa, né? Não era nem para um outro ser humano. Então, naquele momento, a mãe do menino teve um sonho no qual havia no céu 3 sóis, sendo que o do meio entrava em eclipse. Ela acordou, sabendo que algo havia acontecido com seu filho do meio, e testemunhou fenômenos extraordinários. A terra tremeu, uma chuva de flores caiu, música e hinos de louvor ecoaram. O cabelo e os ossos do príncipe foram colocados em uma estupa, um monumento à natureza da mente, né? A estupa, que é um monumento à natureza da mente, em um local sagrado conhecido como Namo Buda, no Nepal. Não sei se a Marcele já visitou. Muitas pessoas ainda hoje conseguem grandes benefícios, purificando vastas quantidades de karma ao circunambular essa estupa. Então ele causou benefício naquele momento e continuou causando benefício às pessoas só em elas circunambularem a estupa, onde estão os restos mortais dessa manifestação do Buda Shakyamuni como um príncipe, né? Então ele diz, ele deu esse exemplo assim do que a gente pode ser capaz de fazer se a gente cultivar um amor genuíno, né? Um amor, esse grande amor, né? Incomensurável. Ele deu um exemplo bem extremo, né? Assim. A última das 4 qualidades incomensuráveis, né? Equanimidade, compaixão, amor. Agora a última é o regozijo. É a atitude de nos comprazermos, de nos alegrarmos com a felicidade dos outros. Sentimos regozijo, alegria com as bênçãos mundanas que os outros desfrutam. Saúde, riqueza, relacionamentos maravilhosos. Mas também nós sentimos regozijo com a sua boa fortuna espiritual também. Não permitimos que a inveja tome conta de nós. E nem nos perguntamos, por que é que eles conseguem isso ou aquilo e eu não? Né? Que é a atitude da inveja, né? Então, em vez disso, quando a gente cultiva o regozijo, nós formulamos a aspiração de que a felicidade deles seja duradoura. E fazemos tudo o que está ao nosso alcance para que isso aconteça. Ao nos regozijarmos com a virtude dos outros, nós criamos tanta virtude quanto eles. Do mesmo modo, se nos alegramos com a desventura de alguém, criamos tanta desvirtude quanto a pessoa que provocou essa desventura. Então é um pouco um alerta assim, que ele nos faz, né, para o cultivo, da importância do cultivo do regozijo para nos proteger da inveja, que a inveja faz com que a gente, né, gere essa energia de querer que o outro, de não se alegrar com a virtude dos outros, né? E isso
Isso nos impede de gerar virtude, né? Que só que a nossa alegria para com a felicidade dos outros, sejam temporária, né? Relativa, né? A gente cria tanta virtude quanto as que eles estão obtendo, né? É uma coisa que a gente às vezes não olha muito assim, né? Eu estou me alegrando, né, com os outros, né? Eu tenho inveja, a gente olhar onde chega a nossa inveja, assim, né? Aí ele vai dar um exemplo do Buda também. No tempo do Buda Sakyamuni, não do Buda, mas no tempo do Buda Sakyamuni, 2 meninos estavam mendigando comida diante do palácio de um rei. O rei havia convidado o Buda e o seu séquito para almoçar, e uma refeição maravilhosa havia sido preparada. Aí havia então 2 mendigos, né, 2 meninos estavam meditando no palácio do rei nesse dia que o rei tinha convidado o Buda e seu séquito para almoçar, e tinha uma refeição maravilhosa ali. Um dos meninos pôs-se a pedir comida antes que fosse oferecida ao Buda. Ninguém lhe deu nada para comer e ele ficou com muita raiva. Ele pensou, se eu fosse um rei, iria cortar a cabeça de Buda, a cabeça deste rei e de todas as pessoas que o estão ajudando. Então, uma mente de inveja, né, raivosa, surgiu na mente desse menino. O outro menino esperou até que o Buda e o séquito houvessem se servido, então pediu a comida que havia sobrado e recebeu tanto quanto conseguia comer. Ele pensou consigo, que rei maravilhoso, que grande mérito ele criou ao convidar o Buda para almoçar e ao demonstrar generosidade àqueles que são pobres como nós. Se eu fosse rei, ofereceria todas as minhas posses ao Buda e também aos pobres. Então brotou nele esse senso de alegria e de regozijo com a atitude do rei em relação ao Buda, né? E com o que ele havia recebido. Aí depois do almoço, os meninos se separaram. O menino de bom coração pôs-se a caminhar, atravessou a fronteira e foi parar em um reino vizinho. Ele se deitou para dormir, protegido do calor pela sombra de uma árvore. Sem que soubesse, o rei daquela região que ele atravessou, né, havia morrido. E seus ministros estavam à procura de alguém, provavelmente não tinha filhos, né, que tivesse as qualidades e mérito para ser o novo rei. As pessoas da aldeia onde o menino dormia notaram que ao longo do dia, embora o sol mudasse de posição no céu, a sombra nunca se movia de onde o menino se deitara. Então tinha sempre uma sombra pairando sobre ele, né? Então, julgando isso extraordinário, eles relataram o fato aos ministros, que estavam buscando pessoas que podiam ter as qualidades e méritos para receber o reino, já que acho que aquele rei não tinha herdeiros, né? Aí, quando receberam, então, a notícia desse menino, especial, lá que uma sombra não saía sobre ele, os ministros ordenaram que o menino de bom coração fosse incluído entre os candidatos ao trono, que deveriam comparecer perante uma grande reunião de todos os súditos do rei. O novo rei seria escolhido por um elefante muito especial. No dia marcado, o elefante aproximou-se daquele menino pobre e maltrapilho que estava bem no fundo do grupo de candidatos, ungiu sua cabeça com a água especial de um vaso, levantou-o com a tromba e colocou-o sobre o trono. Enquanto isso, o menino raivoso adormeceu no jardim do rei. Uma carroça que passava por perto, acho que do rei que ele rogou a praga, né? Que não ofereceu a comida para ele. Uma carroça que passava por perto se desgovernou e tombou sobre o seu corpo, cortando-lhe o pescoço e matando. Então, duas mentes, né? 2 destinos ali. 2 karmas, 2 destinos, né? Uma mente virtuosa, uma mente não virtuosa. E aí os 2 destinos. O karma levou para aqueles 2 destinos, né? Então, ele está só exemplificando, né, como a gente devia cuidar de cultivar a virtude, né, e se alegrar com a virtude dos outros, né? Então, a princípio, a prática das 4 qualidades incomensuráveis requer esforço.
um a um, nós soltamos os nós que nos amarram. Todos os venenos da nossa mente, os enganos, as delusões e as ilusões da mente. E aí, aos poucos, né, com a equanimidade, a prática da equanimidade reduz o orgulho. A prática do regozijo com a virtude do outro, né, com a alegria do outro, reduz a inveja. A compaixão, né, a prática da compaixão, de se colocar no lugar do outro, do sofrimento do outro e aspirar, né, a que ele saia daquela situação, reduz o desejo. E a prática do amor, né, de buscar trazer, né, felicidade para o outro, reduz a raiva e a aversão. Então, à medida que a raiva diminui, desponta a sabedoria semelhante ao espelho. À medida que o desejo diminui, desponta a sabedoria discriminativa. E assim por diante, né? À medida que a inveja diminui, desponta a sabedoria que tudo realiza. E à medida que falou do orgulho, né? Do apego, né? O desejo, à medida que o desejo e o apego diminuem, surge a sabedoria discriminativa, né? Então, os 4 venenos, pela prática das 4 qualidades incomensuráveis, se transformam nas 4 sabedorias, né? Porque eles vão reduzir essa confusão, né? Essa contração da nossa mente, né? E aí vai revelar a sabedoria que está inerente a cada, né? Por trás, né? Está na base de todos os venenos, né? Da nossa mente. Lori, Oi, querida. eu estava ouvindo você ler, né? Tá acompanhando, e quando ele fala assim, a gente deve fazer um esforço, ele usa a palavra No começo a esforço, prática né? tem esforço, né? Exige um esforço. Aí, não, então, mas eu tava pensando esse esforço no sentido De de lembrar. não, mas deixa eu te falar o que eu pensei, assim, de mesmo que a gente não tenha esses pensamentos e ações dentro de nós, mas a gente fazer, mesmo assim, se esforçando com a confiança de que aquilo vai purificar a nossa mente. Sabe? Assim, um esforço no sentido de você saber, mesmo que você ainda não tenha aquele sentimento puro, Sim. de você saber que aquilo vai purificar a mente. O esforço nesse sentido, que não é uma coisa totalmente pura, mas que é uma consciência de que isso vai purificar, vai nos purificar, entendeu? Tem uma pergunta. Eu não sei se é correto pensar assim. Esse capítulo tem uma pergunta. E eu acho que a pergunta foi um pouco parecida com o que tu está colocando. Vamos esperar lá, vamos ouvir o Rajagdu, que eu acho que ele vai responder essa pergunta. Beleza. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então ele diz, né? Então, a princípio, a prática das 4 qualidades incomensuráveis requer esforço, porque não vai ser natural. A gente tem as aflições, a gente tem o autocentramento, a gente tem a tendência de nos proteger, de nos colocar primeiro, né? E não vai ser fácil a gente colocar o outro, né? Considerar o outro como igual a nós mesmos e até na frente das nossas necessidades, né? A gente tende a ter uma reserva de domínio aí, né? Natural, pelo nosso autocentramento. Por isso que vai ter um esforço. Essa prática a gente precisa querer cultivar, lembrar de cultivar, sabendo que é óbvio que isso faz parte do caminho. Se a gente quer se iluminar, ele está dizendo, são os portões de entrada, né, para a Bodhicitta, são as 4 qualidades incomensuráveis, para o cultivo da Bodhicitta, né? Então, o cultivo da Bodhicitta é fundamental, né, para o processo da iluminação, né? É a mente da iluminação. Então, aí a gente, né, vai lidar um pouco a gente vai lidar com o nosso autocentramento, óbvio. A gente não está iluminado, né? Então vai ter esse esforço aí. Mas ele diz um a um, quando à medida que a gente vai praticando, vai vendo, aí é uma coisa, vai depender do nosso empenho aí,
né? A gente vai vendo, vai constatando, vai confiando, né? Vai vendo, né? Ele vai responder essa pergunta, né? Vamos deixar para o Shagdu ver isso. Então, ele diz, então, um a um, a gente vai soltando os nós que nos amarram, os venenos, enganos, ilusões da mente. E aí vai surgir isso, né? A equanimidade vai reduzindo o orgulho, o regozijo na prática do regozijo vai reduzindo a inveja, a compaixão vai reduzindo o desejo, o amor, a prática do amor vai reduzindo a raiva e a aversão. E aí, à medida que essas aflições mentais vão se reduzindo, as sabedorias correspondentes vão surgindo. Então, à medida que a nossa prática amadurece e a sabedoria é revelada, as 4 qualidades incomensuráveis brotam naturalmente, sem esforço. Porque essa é a mente na mente da iluminação, na mente, né, dos Budas, né, dos seres despertos, tem tudo isso. Compaixão, equanimidade, amor, compaixão, alegria, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Tem tudo. Tem as 4 qualidades e as 6 perfeições. É natural, espontâneo, sem esforço. Né? Porque não tem mais nenhum ego ali. Então, ela diz, ela surge, então, essas 4 qualidades brotam naturalmente, sem esforço, assim como os raios de luz e o calor emanam do sol. Porque é uma mente desperta. O que ela vai emanar? Qualidades, né? Naturalmente, né? Agora a gente vai cultivar, vai usar, ela vai dizer, é tanto um método, lembra lá no começo do capítulo, diz, a prática das 4 qualidades, a prática da bodhicitta, é tanto um método quanto o fruto, né? É tanto o resultado, né? O método porque já vai removendo os nossos obscurecimentos, no final, o que sobra? As qualidades naturalmente espontâneas, né? Só isso, né? Revelam o diamante. Né? Então, embora muitas pessoas pensem que podem reconhecer a sabedoria diretamente, isso não é tão fácil. Até que os nossos nós, a nossa mente, todos os nossos karminha, comecem a se desatar, a sabedoria não será algo evidente. Então, só tem uma forma, purificando a confusão. É por intermédio dos 4 portões, do amor, da compaixão, do regozijo e da equanimidade, que podemos entrar na mandala da natureza da mente. Né? Que essas práticas vão reduzir esses venenos, e aí a gente vai poder estar repousando nessa mente das 4 flores, né? Que o Eric coloca, né? É uma mente da equanimidade, da não agressão, né, do amor e da mente aberta, sem preconceito. Né? Então aí a gente está pronto para repousar na talidade. Aí a gente entra dentro a natureza da mente, a prática de reconhecer a nossa própria mente vai estar clara para nós. Porque a gente vai estar vendo nessa prática de compaixão, amor, equanimidade, regozijo, como a nossa mente opera dentro das nossas relações. E aí, na hora que a gente começa a ver, a gente agora entra dentro da natureza pode olhar para a nossa própria mente e relaxar na nossa consciência, repousar nas nossas qualidades, né? E aí a gente está pronto para realmente fazer uma prática profunda, né? Enraizar a nossa prática. Mas sem amor, compaixão, alegria e equanimidade está meio difícil. A gente, né, tá na condição de repousar, reconhecer o nosso potencial mesmo, assim, né? Aí surgiu essa pergunta. Podemos aceitar superficialmente que a motivação para a prática seja o benefício dos outros, mas na verdade queremos manter parte do benefício para nós mesmos e resolver os nossos problemas. Seja eles, por exemplo, também liberar nossa confusão, né, ali. Qual é o seu conselho? O Shagdu responde: precisamos entender as limitações de uma abordagem egocentrada para perceber que o foco em nós mesmos, profundamente arraigado, irá, no final das contas, impedir que alcancemos a liberação e a onisciência, que são necessárias para beneficiar os outros. Com essa compreensão, né, essa compreensão de que a abordagem autocentrada, egocentrada, com foco em nós mesmos, é limitada e vai nos impedir
quer que a gente alcance a liberação genuína, né? E a onisciência. E a gente, então, vê os benefícios de olhar para os outros de forma pura e trazer benefício genuíno, né? Com essa compreensão, é possível começar a desenvolver uma motivação altruísta. Começar a desenvolver. Tudo bem, a gente vai lidar com o nosso autocentramento, né? Mas a gente precisa ver que, enquanto a gente estiver se agarrando ainda, mesmo na nossa prática, a nós mesmos, eu estou fazendo isso por outro, mas na verdade o que eu estou fazendo é para mim. Então, Então, cultiva o meu troncho aí um pouco, assim, né? Você precisa se abrir realmente para o outro, colocar no lugar do outro. Sair de você, sem medo, assim. Porque é essa abertura que vai fazer a gente romper os nossos grilhões, né? Então, com essa compreensão, é possível começar a desenvolver uma motivação altruísta. É necessário tempo, paciência e diligência. Mas, se meditarmos sobre a Bodhicitta, muitas e muitas vezes, nossa motivação se modificará gradativamente. A gente vai começar, talvez, com essa, mas que a gente possa ver, que a gente possa notar, porque a gente talvez pode fazer na prática e pode estar vendo, pô, não está dando resultado, mas por que será? Então, vamos olhar para nós, para nossa motivação, o que está nos segurando, nos prendendo, nos limitando também, né? Nos limitando. Então, ele diz, vai levar tempo, paciência, diligência, mas se meditarmos sobre a Bodhicitta, muitas e muitas vezes, compreendendo os aspectos da Bodhicitta, porque no próximo capítulo, a gente vai focar agora nos aspectos da Bodhicitta da aspiração e da Bodhicitta, né? Agora ele focou, na verdade, no Bodhicitta da aspiração, que são as 4 qualidades incomensuráveis. No próximo, ele vai focar a Bodhicitta da ação. Então, ligado um pouco à prática mesmo. Como é que a gente vai praticar? Aí as 6 perfeições vão nos ajudar, certo? Aí ele vai dizer, então, uma coisa vai potencializando a outra, né? A Bodhicitta da aspiração potencializa a Bodhicitta da ação, a Bodhicitta da ação potencializa a Bodhicitta da aspiração. Vai nos dando feedback aí, né? Como é que está a nossa aspiração e a nossa ação mesmo, né? Assim. Então, a maioria de nós começa com muito pouco altruísmo. Quanto mais praticamos e contemplamos os defeitos da motivação egoísta e os benefícios da motivação altruísta, mais a balança vai se inclinando, até que a preocupação em relação a nós mesmos passa a ser igual à preocupação com os outros. Não vai ter mais diferença. Quando eu olho para o outro, minha mente não está mais se autoprotegendo o tempo inteiro. Porque fazer uma coisa para o outro é fazer para mim. Não tem diferença, assim, né? Fazer aquela ação entra um pouco... A generosidade, a gente vai ver lá, né? A generosidade, ela vai até o momento que a generosidade se torna a perfeição da generosidade. Porque não tem mais eu sendo generoso para o outro, fazendo uma ação generosa para um outro. Aí tem a dualidade operando aí. Então, a gente vai aos poucos entendendo que a nossa mente e a mente do outro têm a mesma natureza. E eu e ser benéfico com o outro é como se estivesse sendo benéfico com nós mesmos. Não há diferença. Né? Um pouco isso assim. Né? Mas isso é uma compreensão que vai se aprofundar em nós. Assim. Vai se aprofundar. E é a partir da nossa ação mesmo. E dos nossos erros, é o que ele diz aqui. Nós vamos... Né? A maioria de nós começa com muito pouco altruísmo. Quanto mais praticamos e contemplamos os defeitos da motivação egoísta e os benefícios da motivação altruísta, mais a balança vai se inclinando até que a preocupação em relação a nós mesmos passa a ser igual à preocupação com os outros. Quando o nosso altruísmo se tornar predominante, nosso altruísmo, né, nosso desejo de ajudar o outro, de colocar o outro em primeiro lugar, se tornar dominante, chegaremos ao ponto em que não mais haverá preocupação em relação a nós mesmos, em que estaremos voltados somente para o bem-estar dos outros. Tem uma situação assim, na verdade eu vejo aqui, eu sinto assim, como se a gente não se visse mais separado da nossa experiência, assim. Entende? É como se a gente, quando olha para o outro, a gente já olha para o outro com essa visão, mas aí é uma visão. É a visão da natureza da nossa mente, que é inseparável, que é igual ao mente do outro. A gente olha para o outro, quando vê a raiva operando no outro,
a gente sabe, é como se fosse a nossa raiva ali. E aí, então, quando a gente libera a raiva no outro, é como se estivesse liberando a nossa raiva. É um pouco assim, né? Nesse sentido, assim, né? Aí, nesse sentido, não tem separação. Né? Não tem separação. Mas isso é uma prática, né? A gente vai... É bom que a gente reconheça que a gente está com autocentramento, que a gente tem arrependimento, que a gente pode achar, querer resultados, que aí é um ego que está querendo alguma coisa, assim. É uma identidade que está contabilizando, né? Então, aí a gente tem que ser muito sincero conosco mesmo, assim, né? Só a gente vai saber. Só a gente vai saber, né? Só a gente vai saber. E que a gente vai, ele diz, né? Não tem a mente da iluminação, a gente está cultivando essa mente. Quer dizer, temos o potencial, está aqui presente, mas nós estamos agora operando com um monte de condicionamentos. Agora, reconhecer o condicionamento é a nossa prática. E quando a gente... É mais fácil a gente reconhecer no outro do que reconhecer em nós. Mas quando a gente começa a reconhecer em nós, se a gente começa a reconhecer no outro e traz isso como uma prática, se eu estou vendo lá, é porque tem aqui. Como é que é essa mesma raiva em mim? A gente procura ver. Porque se a gente não quiser ver a raiva em nós, só quiser ver no outro, tem um problema. Entendeu? Aí a gente está se autoprotegendo, aí a gente não está, né, digamos assim, abrindo, não está compreendendo o processo da prática, né? É inseparável, assim, né? Então, a gente às vezes cria essas armadilhas, assim, um pouquinho, né? Mas se a gente está no caminho, a gente vai ver. E aí que a gente veja aí que, uau, tô vendo isso, olha aqui. A gente vai chorar, vai... Mas é isso, essa é a prática. Essa é a prática. É ser muito sincero conosco mesmo. Que só a gente vai poder liberar a nossa confusão. Nenhum Buda vai fazer isso. Então, reconhecer a nossa confusão é o caminho de sabedoria. É o caminho para atravessar, né? Para transformar. Né? Mas é isso. E quando a gente não puder lidar com as circunstâncias, que a gente também se coloque... Nos ensinamentos, né? E principalmente como são enfatizados por Mingyur Rinpoche, tem 3 formas de a gente lidar com com nossos venenos, né? É abandonar, transformar ou transcender. Quando a gente vai estar sempre usando os 3. Até o momento que a gente possa, de fato, transcender mesmo, aí a gente vai precisar de abandonar e de transformar. Abandonar é você assim, ó, tem um problema aqui, tem um gatilho que você já sabe, você não consegue lidar, então usa um antídoto. Sai do lugar, desliga o celular, faz trabalho no nível da ação, assim, do comportamento. Você se protege daquilo. Mas você está vendo, você não está conseguindo lidar. Até que você consiga, então, usar meios hábeis para transformar, pelo menos. Que é transformar em consciência, ou amor e compaixão, ou em sabedoria. Entender a natureza daquilo, olhar de forma profunda. E aí, à medida que a gente está aprofundando a nossa prática de transformar em todo o nosso obscurecimento, ou em consciência, amor e compaixão e sabedoria, a gente está próximo de realmente transcender, que é ver a natureza última da nossa confusão, que são as sabedorias. Então, enquanto isso, a gente vai fazendo o que pode fazer. Então, a sabedoria é a gente saber o que pode, usar o método que é possível para aquela circunstância, para aquela situação, para aquela dificuldade que a gente tem, que está sendo, né, sendo evidente para nós, e a gente vai olhando. E a gente tem o caminho, tem vários processos, né? Então, é isso. A prática vai ser essa. Então, a gente... Ver a inseparatividade não é difícil, né? É uma coisa até... ver a inseparatividade, compreender, né? Só né? que... Compreender. E ver mesmo, né? Você vê que... Como? Você vê que se você faz uma coisa ruim para o outro, você está fazendo para si próprio, não é uma coisa difícil. Aí é a interdependência, né? Não é difícil de você ter esse senso, de você perceber. É até uma coisa simples. É que isso que que às nossa vezes a gente não nota que a gente está fazendo uma coisa. Por exemplo, a gente pensa que está fazendo uma coisa muito boa, mas a gente não percebe que aquela coisa que a gente está fazendo, que a gente acha que é muito boa, não está sendo bom.
para a situação mesmo, para o outro. Às vezes a gente não reconhece isso. E a gente diz que é o outro que isso, que aquilo, que. A gente não reconhece a nossa inabilidade ali. Entende? Porque tem expectativas, tem certezas, tem crenças, tem, entendeu? Tem um monte de coisa às vezes. E a gente não consegue nem ver isso. Sim, mas vai, Alma, desculpa. Que assim, eu ver a inseparatividade é uma coisa, você fica vendo o tempo todo a inseparatividade. Eu acho que talvez Agora, você está usando inseparatividade com o sentido de interdependência, né? No sentido, assim, ó, se eu faço uma coisa ruim, eu vou colher uma coisa ruim. Se eu planto arroz, não vou colher banana. Um pouco assim, isso é interdependência um pouco, né? A inseparatividade é um termo mais profundo. Em termos do budismo, assim, é um termo mais profundo. É a mente que reconhece que tudo que surge é a expressão da sua própria consciência. Isso é uma coisa mais profunda. Por isso que eu estou dizendo, reconhecer a inseparatividade não é uma coisa muito simples. Então eu vou falar compreender. É melhor. Vou falar compreender racionalmente. Então, assim, compreender racionalmente a inseparatividade é uma coisa... a gente está no mundo vivendo, a gente vê isso claramente, né? Agora, lidar com o nosso próprio sofrimento, com as nossas próprias dificuldades, é que vai dando aquela embaralhada, sabe? A gente vai vendo, a gente tem nossos hábitos e toda essa cultura de hedonismo, de uma série de coisas que estão muito coladas no nosso corpo, na nossa mente. Então, aí isso tudo vai se emaranhando ali nos relacionamentos. E eu acho que aí é que tem um enrosco, né? Não é que a gente não perceba, a gente vê claramente. E no sentido da aspiração, também a gente tem esse sentimento já um pouco desenvolvido, né? Do amor, você vê tudo isso, compreende tudo isso, né? Agora, na hora, aí a ação... Na hora H, quando a coisa surge, né? Exato, exato. A ação é que, por isso que eu estava falando de enxergar o cultivo, porque ele fala a palavra cultivar, né? Mas com o sentido também de uma purificação. Sim. Porque na verdade, a prática é a purificação, né? Purificação de toda a nossa confusão, todos os nossos karmas. Cultivar é purificar, no final das contas, né? Isso. Mas assim, tu tá fazendo body training, Valma? Não lembro. Não. Não, né? Tá. Porque se fosse, eu ia lembrar de um roteiro que o Eric tem, porque o Eric foca um pouco isso logo no começo, o caminho inicial, assim mesmo, para realmente a gente entrar nessa caminho do Mahayana mesmo, assim, antes de chegar no Vajrayana, é a gente começar primeiro cultivando um senso de bondade, assim, humano de bondade, que ele chama assim, né, o cultivo das 4 flores. Ele diz assim, a gente primeiro deve receber um Dharma para humanos, que é o cultivo das 4 flores, que é uma mente que busca, né, a equanimidade, que busca a bondade compassiva, que busca uma não agressão e que busca uma mente aberta, mais aberta, certo? Ainda é o seu cultivo das 4 flores. 4 flores é o Dharma para humanos, para você ser um humano melhor, um humano, né? Que a gente está perdendo isso, inclusive, né? Nós estamos perdendo a nossa humanidade, assim. Você vê, né? Com os jovens, com os adultos, né? Os pais, os políticos, nós estamos perdendo a nossa humanidade, a gente não, né? Aí ele diz, depois que a gente começa a acalmar e respirar, cultivar o suspiro gentil, né? Acalmar um pouco a nossa mente, cultivar isso também. A gente teria que cultivar um pouco isso, né? Eu estou cultivando uma mente calma, né? Uma mente
quando vem as aflições, né, a energia da aflição, eu consigo soltar, né? Prática de Shamatha, né? A gente vai cultivar um pouco de Shamatha no processo e essas aspirações, né? Das 4 flores. E aí, quando a gente tem essa base, a gente está um pouco mais preparado para cultivar, para receber o Dharma dos deuses, que ele vai chamar. O cultivo das 4 qualidades incomensuráveis já é um Dharma para os deuses, porque exige uma mente mais nobre para você cultivar realmente equanimidade, compaixão, com esse nível de... Esse Dharma dos deuses que ele fala já seria o Vajrayana? Não, seria o Mahayana ainda, entrando no Mahayana, que é o... Ainda seria o Mahayana. Exatamente, porque você está agora realmente se ligando com as 4 qualidades incomensuráveis. Quer dizer, as 4 qualidades incomensuráveis é um ensinamento para uma mente que já está pacífica. Precisa estar um pouco pacífica. Então, precisa ter cultivado um pouco de Shamatha, de suspiro, de bondade, uma bondade natural, assim, sabe? De ser humano. Eu não vou, se eu quero viver, eu não vou matar nenhuma pessoa. Se eu quero que as pessoas olhem para mim e me respeitem, eu vou respeitar o outro, né? Uma bondade natural, assim, né? Pra gente viver pacificamente, assim, uma bondade natural. Não é nada de iluminação, não, uma bondade natural, né? Aí depois, com a mente mais calma, a gente cultiva as 4 qualidades incomensuráveis. Precisa dessa base, né? Aí cultiva realmente a equanimidade. A gente começa a olhar a natureza, né, de que todos os seres... Aí tem uma mente... Você pode agora, com a mente mais calma, olhar isso que o Shagdu nos propôs, né? Olhar para o outro e ver o outro como igual a nós, querendo ser feliz, querendo, né? Não querendo sofrer. Nesse ponto, todos os seres são iguais. A gente começa a gerar essa mente que vê isso mesmo, essa igualdade, né? Nesse nível, né, de que todos têm essa mesma disposição, todos se movem com essa mesma aspiração de ser feliz e de se afastar do sofrimento. E aí a gente gera compaixão por aqueles que estão sofrendo sem conseguir, né, se liberar, ter um caminho. E aí a gente gera compaixão. Aí com isso a gente gera o amor, a gente busca então ajudar de alguma forma possível, né? Se for possível, e aí com isso, né, a gente se alegra quando os outros estão bem e não fica triste porque isso não está acontecendo conosco, mas está acontecendo com outro. A gente se alegra, igualmente como se estivesse acontecendo conosco. Então esse é o cultivo das 4 qualidades. E isso prepara o terreno para a gente então poder, quando a gente sentar para meditar agora, a gente agora tem uma base pode ir mais fundo ainda. Aí a gente pode olhar agora para a nossa própria mente, né? De forma profunda. Aí a gente vai agora não só praticar Shamatha, a gente vai praticar Shamatha e Vipassana. A gente vai agora olhar de forma profunda para a nossa experiência desse ser que sente isso, que sente aquilo, que vê isso, que percebe aquilo. Quem é esse percebedor? Quem é esse que sente? Quem é? O que é? Ele nem fala quem, ele fala o que é essa experiência. Porque não é um alguém. É uma consciência. Aí a gente está começando a praticar Shamatha e Vipassana. A gente está começando a entrar na mandala da mente, como o Shagdu diz. A gente começa a entrar na mandala da mente de sabedoria. Que é reconhecer a consciência. Nós somos... Quem é esse eu? Que você falou agora aí, que sente isso, que tem aquele... Quem é esse eu? A gente precisa olhar para isso. Aí a gente está realmente... Aí o Vajrayana a gente vai estar começando a ficar pronto para o Vajrayana. A gente começar a repousar... A gente precisa estar repousando ele diz, no Samadhi da talidade, para começar a fazer as práticas do Vajrayana. A gente precisa estar repousando no Samadhi da talidade. Como a gente chega no Samadhi da talidade? É reconhecer que essa experiência que esse experienciador, que agora a gente chama eu, é o quê? Ele é o quê? Espaço consciente. E aí a gente repousa aí. Esse é o Samadhi da talidade. Aí com isso que a gente pode começar a fazer o Vajrayana. Sem isso a gente não está pronto para o Vajrayana. Shagdu vai seguir um pouquinho, né? Que ele vai dar umas introduções aí à natureza da mente, tá lá na frente.
Eu participei de uns 3 encontros com ele, assim, online, né? Mas Sim, eu não fiz o body training. muito Agora é legal, assim, interessante isso o que você está processo. falando, porque quando eu comecei a fazer o Nondro, né, que é uma prática Uhum. vajrayana, Na verdade, é a preliminar para o Vajrayana, né, o nome? sim, Sim. mas Uhum. já é uma, né, Sim. você faz Uhum. É uma preliminar, certo. é, eu percebi esse chão assim balançar, sabe? Tipo, Uhum. será que eu estou preparada mesmo para começar a fazer essa prática? E aí você está Mas falando o isso, Nando nos foi prepara para também. É uma forma de. É uma preliminar, é exato, uma preparação é, para a prática do Vajrayana, sabe? com É isso mesmo. certeza. É isso mesmo. Aí eu tô me esforçando. Legal. Massa. Vamos seguindo. Então tá, queridos, vamos lá fazer a nossa. Nós terminamos o capítulo, né? Deixa eu só share aqui, só pra gente checar. Pronto. Então, terminamos o capítulo, certo? Vamos seguir agora as bodhicitas da aspiração e da ação, certo? Ele vai dar só rapidamente, porque ele já. A aspiração está ligada ao cultivo das 4 qualidades incomensuráveis. E agora ele vai focar na bodhicitta da ação. E vai focar também na perspectiva relativa e absoluta da bodhicitta. Que aí é legal, assim, a gente entender. Certo? Esse é um assunto meio complexo, assim, esse assunto da bodhicitta é um assunto complexo, mas a gente vai entendendo aos poucos, assim, porque na verdade ele é o começo, é a base, é o caminho e é o fruto. Na verdade, todo o processo está assim, né, interligado, a base, o caminho e o fruto, né? Então, é isso. Então vamos fazer a dedicação? Deixa eu pegar aqui. São 9h20, já estamos aqui meio que adiantados no horário. Vamos fazer essa prece e umas preces de aspirações. Então, por essa acumulação de mérito, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas, do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Vamos fazer a aspiração para a grande perfeição, uma aspiração lá em cima. Depois a gente faz a aspiração do Bodhisattva. Então, que possamos conquistar a convicção na visão, na qual Sansara e Nirvana são iguais, têm um só sabor. São aparências. Que possamos ter uma habilidade consumada na meditação, um fluxo natural inalterado, não fabricado. Que possamos consumar a ação, uma espontaneidade natural, não intencional. Que possamos encontrar o Dharmakaya, além de toda aceitação ou rejeição. Mas aí a gente então baixa a bola um pouquinho e faz a aspiração do Bodhisattva. Aspirar, praticar as 6 perfeições. Que eu seja generosa, que eu possa cultivar a integridade e o respeito, que eu possa ser paciente e ver claramente o sofrimento dos outros, que eu possa ser enérgica, firme e dedicada de todo o coração, que eu possa cultivar uma mente e um coração calmos e inclusivos para poder servir com compaixão a todos os seres, e que eu possa nutrir a sabedoria e compartilhar com os outros o benefício de qualquer insight que eu possa obter. E vamos então fazer a prece de aspiração da Bodhicitta, que a Bodhicitta sublime e preciosa surja, né, nos momentos dessa mente, ou então naqueles seres em que ainda não tenha surgido, onde quer que ela não tenha surgido, e sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. E a gente vai fazer esse voto de Bodhisattva como a Joan Halifax faz. As criações são incontáveis. Faço o voto de libertar todas elas. As delusões são inesgotáveis. Faço o voto de transformá-las. A realidade é indelimitada. Faço o voto de percebê-la.
O caminho desperto é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. E aí, vamos fazer a nossa última prece. Prece para que todos os lamas tenham uma longa vida, que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo, e que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória, a vida de todos os nossos mestres. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nilduda Orgelama Drugyune Droatiki Amalupade Salagopa Show. Ai, muito obrigada mesmo. Foi ótimo, né? Esse tema do Bodhicitta é bem importante. Obrigada, É queridos, muito. pela companhia. Obrigada, Beijo. boa noite. Até a próxima Boa noite. terça. Boa noite, boa Boa prática para todos nós. Obrigada. Obrigada. Tchau, queridos.